Você já se sentiu perdido espiritualmente? Ou talvez tenha visto alguém se afastando da fé e ficou sem saber o que fazer para ajudar? A carta de Tiago traz respostas poderosas sobre como podemos viver uma fé genuína, não apenas no papel, mas em ações diárias. Neste vídeo, vamos explorar como a oração, a confissão sincera e a responsabilidade de restaurar nossos irmãos desviados são os pilares de uma fé viva, não perca. Todos nós passamos por desafios na caminhada cristã. Em algum momento, todos nós precisamos de oração, restauração ou até mesmo de alguém para nos ajudar a voltar ao caminho. E é sobre isso que Tiago nos fala com clareza e sabedoria. A Igreja de Cristo não é feita apenas de palavras, mas de ações que refletem o amor e o compromisso com o próximo. Nesta lição, vamos focar em 3 pontos fundamentais que Tiago nos ensina para uma vida cristã autêntica: a importância da oração fervorosa, o poder da confissão sincera e a responsabilidade de restaurar os desviados. Esses não são apenas conceitos teóricos, mas práticas diárias que transformam a vida da igreja e o nosso próprio caminhar com Deus. Você vai descobrir como aplicar esses princípios em sua vida e impactar a vida de outros. Fique com a gente até o final para entender como essas práticas podem revolucionar sua caminhada com Cristo. Estamos estudando a lição número 13 dos jovens, que tem o tema Conselhos para uma Vida Autêntica. O texto principal: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A verdadeira religião não se resume a rituais externos ou palavras vazias, mas se manifesta em uma vida transformada. Tiago nos alerta contra a hipocrisia e o auto-engano, lembrando que a fé sem obras é morta. Tiago 2:17. Se não colocarmos em prática a palavra de Deus, corremos o risco de viver uma espiritualidade superficial, sem fruto, que glorifique ao Senhor. Resumo da lição: na carta de Tiago encontramos importantes conselhos para que tenhamos uma vida cristã frutífera. Examine sua vida à luz da palavra e pergunte-se: minha fé se reflete em minhas atitudes diárias? Sou alguém que apenas ouve a palavra ou também a pratica? Deus nos chama para uma vida cristã autêntica, onde nossa conduta, palavras e ações evidenciam uma transformação verdadeira. Se houver falhas, confesse ao Senhor, pois Ele é fiel para perdoar e restaurar. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é conscientizar a importância da oração. O segundo objetivo é o poder da confissão. O segundo objetivo é compreender o poder da confissão. E o terceiro objetivo, mostrar a responsabilidade da restauração. O texto bíblico se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 20. A advertência desse texto é que a negligência na oração e na confissão pode nos afastar da comunhão com Deus e da restauração espiritual. Tiago nos ensina que a oração deve ser uma prática constante, seja nos momentos de aflição, gratidão ou enfermidade. Quando ignoramos esse princípio, abrimos espaço para a fraqueza espiritual e para o distanciamento da vontade do Senhor. Além disso, a falta de confissão e cuidado mútuo pode levar ao endurecimento do coração e ao esfriamento na fé. Devemos aplicar em nossa vida diante das dificuldades. Não tente resolver tudo sozinho. Leve suas preocupações ao Senhor em oração. Se estiver alegre, louve a Deus. Se precisar de cura e restauração, busque a intercessão dos irmãos na fé. E mais do que isso, esteja atento àqueles que se desviaram, pois restaurar um irmão é um ato de amor e obediência. Sua fé deve ser vivida com autenticidade, manifestando-se no cuidado com o próximo e na busca constante por uma vida em comunhão com Deus. A introdução. Chegamos à última lição do trimestre. Foram lições que estudamos a carta de Tiago, conhecida por seu caráter prático, com orientações para uma vida cristã autêntica. Nos versículos finais, capítulo 5, do versículo 3 ao 20,
Tiago oferece conselhos valiosos a respeito de importantes temas, como por exemplo, a oração, confissão e restauração. Vamos concluir nosso estudo abordando 3 pontos relevantes para a vida cristã: frutífera, a importância da oração, o poder da confissão e a restauração em Deus. Tópico 1. A importância da oração. Subtópico 1. A oração. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. A oração transforma a ansiedade em paz. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. A oração deve ser um estilo de vida. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração fortalece contra as tentações. A advertência desse subtópico é que a negligência à oração enfraquece a fé e nos torna vulneráveis às dificuldades da vida. Quando deixamos de buscar a Deus, nos afastamos de sua direção e abrimos espaço para a dúvida, o medo e o desânimo. Tiago nos ensina que a oração é essencial em todas as circunstâncias e sem ela, nossa comunhão com Deus se torna superficial e frágil. Devemos aplicar em nossa vida diante das lutas. Sua primeira reação tem sido orar ou tentar resolver tudo sozinho. Deus deseja que você dependa dele em todas as áreas da sua vida. Faça da oração um hábito diário, não apenas em momentos de necessidade, mas também de ingratidão. Permita que a oração fortaleça sua fé e o mantenha conectado à vontade de Deus. Subtópico 2. Oração da fé. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedides orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. A fé é a chave para receber as bênçãos de Deus. Em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A oração só tem poder quando é feita com fé. Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedides na oração, crendo o recebereis. A fé da oração nos leva a experimentar o agir de Deus. A advertência desse subtópico é que a falta de fé pode impedir a manifestação do poder de Deus em nossa vida. Tiago nos ensina que a oração deve ser feita com fé, sem dúvida. Quando oramos apenas por costume, sem confiar realmente no agir de Deus, limitamos o que Ele pode fazer por nós. A incredulidade nos afasta das promessas divinas e nos impede de experimentar milagres e respostas poderosas. Devemos aplicar em nossa vida. Você tem orado com verdadeira fé ou apenas repetindo palavras? A oração eficaz nasce da confiança em Deus, não em nossas circunstâncias. Creia que Deus ouve sua oração e tem poder para agir conforme sua vontade. Quando alinhamos sua fé com a palavra de Deus, verá o cumprimento das suas promessas. Subtópico 3. Oração pelo próximo. Em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Orar pelo próximo é demonstrar amor e cumplicidade cristã. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Orar pelos outros também traz bênção para nós. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração pelo próximo fortalece a igreja e edifica a fé. Se negligenciarmos a oração pelo próximo, nos tornamos indiferentes às suas lutas e necessidades. A falta de intercessão pode demonstrar egoísmo e falta de comunhão com o corpo de Cristo. A Bíblia nos ensina que devemos carregar as cargas uns dos outros e por meio da oração podemos ser instrumento de consolo, fortalecimento e milagres na vida de quem precisa. Uma aplicação pessoal: você tem intercedido pelos outros ou suas orações são apenas por suas próprias necessidades? Deus nos chama para sermos canais de bênção na vida do próximo. Reserve tempo para orar por familiares, amigos
irmãos de igreja e até mesmo por aqueles que te feriram. Sua intercessão pode ser a chave para a transformação na vida de alguém. Ponto 2. O poder da confissão. Subtópico 1. Confissão de pecados. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A confissão abre caminho para a misericórdia de Deus. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A confissão traz cura e fortalece a comunhão cristã. 1 João 1,9. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa e purifica aqueles que confessam sinceramente. A falta de confissão pode levar ao endurecimento do coração e ao afastamento de Deus. O pecado oculto enfraquece a comunhão com o Senhor e pode resultar em consequências espirituais e emocionais graves. Quando negligenciamos a confissão, perdemos a oportunidade de experimentar a restauração e o perdão divino. Uma aplicação pessoal: você tem carregado o peso do pecado sem confessá-lo? Não deixe que a culpa te afaste de Deus. Ele deseja restaurar sua vida e te purificar de toda justiça. Aproxime-se dele com sinceridade, confesse seus pecados e experimente a liberdade e a paz que somente o perdão divino pode proporcionar. Subtópico 2. Cura espiritual e física. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura física e espiritual vem através da obra redentora de Jesus. Em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração e confissão libertam o poder de Deus para a cura espiritualmente e física. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão abre as portas para o perdão e a purificação, tanto espiritual quanto física. A advertência desse subtópico: a falta de confissão pode resultar em um cúmulo de culpa e pecado, que afeta a nossa saúde espiritual até física. Quando não somos sinceros em nossas confissões, abrimos portas para doenças espirituais e emocionais, que muitas vezes se refletem fisicamente. Além disso, é importante lembrar que a autoridade para perdoar pecados pertence somente a Deus e não a seres humanos. Você tem permitido que o peso do pecado afete sua saúde física e espiritual? A confissão genuína diante de Deus traz cura para todas as áreas da vida. Se você carrega algum pecado ou culpa, confesse agora e permita que Deus traga perdão e restauração ao seu corpo e espírito. Subtópico 3. O exemplo de Elias. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A fidelidade a Deus garante sua presença constante mesmo nas dificuldades da vida. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A fé é o alicerce da oração eficaz e sem ela, nossa relação com Deus não pode prosperar. Em Tiago 5:17-18, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse. E não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Elias, apesar de suas limitações humanas, mostrou que uma oração fervorosa pode trazer resultados extraordinários. A eficácia da oração não depende de nossa perfeição, mas de nossa fé genuína em Deus. Quando oramos com fé, mesmo as nossas fraquezas, Deus responde, mas é importante não cair na tentação de pensar que Deus só ouve os perfeitos ou aqueles que não falham. A persistência e a confiança em Deus, independente dos resultados imediatos, são essenciais.
O exemplo de Elias nos desafia a orar com fervor, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Que tipo de fé e persistência você tem demonstrado em suas orações? Reflita sobre como confiar em Deus, apesar de suas falhas, pode resultar em grandes milagres e mudanças na sua vida e ao seu redor. Ponto 3. A responsabilidade da restauração. Subtópico 1. A busca dos que se afastam. Em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, restaurai-o com o espírito de mansidão, considerando-te a ti mesmo, para que não sejais também tentado. A restauração dos desviados é uma tarefa para os espirituais, feita com mansidão e cuidado. Em Lucas 15, versículo 4 a 5, qual de vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontrar, a põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Assim como um bom pastor, a busca por aqueles que se desviam deve ser com alegria e dedicação. Tiago 5, 19 a 20. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. A responsabilidade pela restauração de um irmão perdido traz grande recompensa e impacto espiritual. Devemos estar atentos para não julgarmos os desviados, mas buscar sua restauração com espírito e compaixão e humildade. A tentação de criticar ou afastar os que se desviaram pode impedir a verdadeira cura. A responsabilidade de restaurar é mais do que corrigir, é trazer de volta ao coração de Deus. Reflita sobre como você tem buscado os irmãos que se afastaram. Sua abordagem tem sido cheia de compaixão e paciência, como a de Cristo? Pergunte a si mesmo: como posso ser um instrumento de restauração na minha igreja e na minha comunidade? Subtópico 2. A restauração dos que se desviaram. Mateus 18, 12 a 14. Que vos parece se um homem tivesse 100 ovelhas? 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A reconciliação é nossa missão, e restaurar alguém que se desviou é parte da nossa responsabilidade do ministério da reconciliação. Em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, restaurai-o com o espírito de mansidão, considerando-te a ti mesmo, para que não sejais também tentado. Restaurar alguém não é uma tarefa de julgamento, mas de mansidão e amor, com consciência de nossa própria fragilidade. A restauração de um irmão que se desviou não deve ser feita com arrogância ou julgamento. Precisamos lembrar que todos somos passíveis de erros e falhas. A tentação de se afastar da fé pode ser grande para qualquer um de nós. E a forma como tratamos os que caem deve ser com humildade, empatia e zelo pela restauração, e não com uma atitude condenatória. Devemos nos colocar à disposição de Deus para sermos instrumentos de restauração na vida de outros. Isso exige que nos conheçamos bem, estejamos orando constantemente pela igreja e preparados para oferecer apoio quando necessário. Quando vemos alguém se afastando, não devemos ser indiferentes, mas buscar em oração formas de alcançar essa pessoa e trazê-la de volta ao seio da comunidade cristã. Subtópico 3. A responsabilidade da igreja. Romanos 12:5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. A igreja não é apenas um lugar, mas um corpo onde cada membro é essencial. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O cuidado mútuo fortalece a igreja e reflete o amor de Cristo. Efésios 4:16. De quem todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Quando cada membro cumpre sua função, a igreja cresce em amor e unidade. A igreja dividida ou indiferente enfraquece o testemunho cristão e se afasta daqueles que buscam conhecer a Deus. Se cada um de nós não assumir a responsabilidade de cuidar uns dos outros, corremos o risco de sermos uma comunidade apenas de nome, sem vida e sem impacto. Você tem sido um participante ativo na vida da sua igreja? A responsabilidade
de edificar o corpo de Cristo não é apenas dos líderes, mas de cada crente. Ore a Deus e peça direção sobre como você pode servir, apoiar e fortalecer sua igreja local. Pequenos gestos de encorajamento e serviço podem transformar vidas e criar um ambiente de comunhão verdadeira. Conclusão. Os conselhos finais da carta de Tiago oferecem uma visão clara e prática de como viver uma vida cristã autêntica, a oração em todas as circunstâncias, a confissão sincera e a responsabilidade de restaurar os desviados. São pilares essenciais para uma fé viva e genuína. Tiago nos chama a cultivar uma vida de oração fervorosa, promover a cura através da confissão e exercer um cuidado ativo uns pelos outros. Ao seguirmos esses conselhos, refletimos a verdadeira autenticidade cristã, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo e impactando positivamente a nossa igreja. Possamos, com a graça de Deus, incorporar esses princípios em nossas vidas, testemunhando o poder transformador da fé autêntica. Hoje vemos como a oração fervorosa, a confissão sincera e a responsabilidade de restaurar aqueles que se desviaram são fundamentais para vivermos uma fé autêntica. Tiago nos desafia a colocar em prática esses ensinamentos não como algo distante, mas como atitudes diárias que moldam a nossa caminhada cristã. Agora eu quero desafiar você como você pode aplicar esses princípios na sua vida, da sua igreja, no seu dia a dia. Será que há alguém que você precisa orar com mais fervor, confessar algo ou até mesmo ajudar em restaurar a verdadeira fé e aquela que se traduz em ações concretas? E é isso que Tiago nos ensina. Gostaria muito de saber como essa lição tocou no seu coração. O que mais você aprendeu ou que você vai começar a colocar em prática? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas experiências. E se você achar que essa mensagem pode abençoar alguém, compartilhe este vídeo. Lembre-se, não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus nos deu uns aos outros para que juntos possamos viver essa fé de maneira verdadeira e impactante. Que a graça de Deus possamos ser luz no mundo, orando, restaurando e vivendo como verdadeiros discípulos de Cristo. Se você gostou desta lição e quer aprender mais sobre os ensinamentos de Tiago e como viver uma fé transformadora, não deixe de acompanhar os próximos vídeos do nosso canal. Até o próximo encontro e que Deus abençoe sua caminhada.